Bom, e o nome do álbum, né, vem justamente, né, como vocês estavam falando do grime com o Brasil, BR, né? Pra quem tá assistindo e não sabe, o grime é um gênero ali de Londres, né? Que tem ali o hip hop, drum and bass e muito mais como influências, né? E de vocês eu queria entender um pouco mais sobre o conceito, né, que vocês buscaram para essa criação sonora do grime, né? Que é algo novo, né? Lá quando vocês lançaram o álbum. Que tem toda essa bagagem do grime, mas tem funk, de vários BPM, drill, afrobeat, etc, etc. Como trazer a personalidade de vocês três, né, de cada um dos três, e também toda essa brasilidade, né, mesmo com essa inspiração que vem de fora, né. Como eu disse, quando a gente fez o Brime, a gente tava sempre na quebrada de algum, a gente tava sempre junto, se focando na viagem e vendo o que a gente poderia fazer de diferente. E eu lembro que em algum momento a gente tava... Eu sempre gostei de grime, o Febem foi o primeiro cara que falou, eu quero fazer grime no Brasil, e eu olhava pra ele e falava, mano, ninguém tá nem aí pra isso aqui. E aí, anos depois, a gente conheceu o Fles e eles estavam fazendo isso já, ele e os moleques. E a gente uniu isso. E eu lembro claramente de algumas vezes a gente tá em algum baile, alguma coisa, e eu falar, mano, olha esse beat, é igual grime, tá tocando um funk. Então, sempre teve essa proximidade. Então, quando a gente sentava pra fazer os beats, a gente sempre tava procurando essa intersecção. E até o jeito que eles escrevem, então, tipo, às vezes tinha alguma letra do Skepta que influenciava eles iam escrever isso na visão das coisas aqui do Brasil. Então, acho que foi nesse jeito que a gente foi aproximando as coisas. E, na real, como a gente não tem a obrigação de fazer parte de uma cena de grime na Inglaterra ou ter que provar para outros que a gente é alguma coisa ou não é, a gente pegou todas as influências da música inglesa e aproximou com o Brasil de uma maneira bem natural pra gente. Então, a gente não precisou se preocupar o que os outros achavam disso. Porque na própria Inglaterra eles não fazem isso, as misturas igual a gente fez, e a gente conseguiu promover esse ambiente mais plural, assim, né? Sem contar que, tipo assim, é inglesa naquelas, né, mano? Que é, tipo assim, todo mundo imigrante dali da Jamaica, mano. Então é a música do Caribe, se for ver legal, tá ligado? E tá aqui do lado, mano. A nossa música tem muita influência do Caribe também, tá ligado? Então... E é tambor também, né, mano? Tá ligado? Bagulho da África. Então, uma hora ou outra se funde, mano. Você nem percebe, o bagulho se funde, tá ligado? Agora, depois de uns anos, né? Estudando mais e tendo a experiência e uma pequena propriedade pra falar, eu acho que é esse que é o resumo, tá ligado? Do barato, tá ligado? Uhum. Quando Sim. a gente foi, a influência era a Inglaterra, mas se você puxar fundo mesmo, é tudo Caribe, é bagulho e África, tá ligado, mano? E o Brasil, porra, sacou, mano? Total. Acho que esse é o resumo. Não, e só pra complementar aqui, que eu acho que tudo é uma questão de sair de casa também. Tudo serve de inspiração, tudo ao nosso redor nos inspira. Mas você vive na quebrada, mano. Você vai escutar um som diferente ali, você já, pega uma melodia, pega algum... E é no quintal da sua casa, do lado ali do seu vizinho, que tá tocando um som diferente, que você escutou e você tá no trajeto até o estúdio, você já tá com aquilo na sua cabeça e você transforma isso em música, tá ligado? Então tudo ao nosso redor nos transforma e faz isso virar... Samba, né? É herança do samba, tá ligado? No quintal da minha casa, o quintal da minha casa serve de inspiração, tá ligado? E por aí vai, mano. Foda. E também falando desse lance dos gringos, né, que você falou que vocês citaram esse cara que achou ruim e tal. Vocês acharam que, no geral, assim, teve uma boa aceitação de lá? A galera curtiu, assim? Claro que tem os imigrantes brasileiros lá, mas rapaziada gringa. E se eu não me engano, né, pelo que entendi, vocês também lançaram uma versão lá fora, né? Que a capa é diferente também, não é mesmo? Teve o vinil, não lembro se o vinil chegou a ser comercializado aqui. Enfim, é isso. Sempre tem alguém que vai achar muito louco e sempre tem alguém que vai falar que merda é essa, né? Então, assim, eu acho que a nível de proporção de aceitação foi muito legal. Todo o apoio que a gente teve de pessoas de fora do Brasil. Inclusive o vinil da Butters, feito na Inglaterra pela Elijah, são as 6 músicas originais, né? Agora a gente tá fazendo a prensagem do Brime Deluxe aí, que deve sair com as músicas novas e etc. Mas a primeira versão do álbum ter saído num selo inglês, pra gente foi uma validação boa, tá ligado? Tipo, a gente sabe que tem pessoas famosíssimas aí que receberam a cópia do Brime, tem na coleção deles. Selo de respeito, artistas de respeito, radialistas de nível mundial e etc. Então, principalmente essa é a grande razão de existir mídia física ainda hoje em dia, né? Uma coisa que vai durar pra sempre. Então, assim, ter a validação dessas pessoas, de um certo modo, é bem legal, tal, mas a gente também não pode ficar vivendo da validação dos outros. A gente tem que fazer o que a gente acha legal pro nosso país, pra nossa cultura, pras pessoas em volta da gente. E eu acho que essa foi a primeira coisa que a gente quis fazer com o Brime.
quando a gente teve essa aceitação de fora, foi mais legal ainda, porque a gente falou, pô, aqui no Brasil as pessoas entenderam e lá fora as pessoas ficaram curiosas sobre isso, assim. Então, eu acho que esse foi muito mais o que a gente queria com o projeto do que ficar pensando o que alguém de fora vai achar, né, do projeto e tal. Mano, eu concordo com as palavras do Cezinha. Procurar essa validação de fora não faz sentido nenhum, tá ligado? Vai ter que vir porque aqui no Brasil a gente é muito foda fazendo música, tá ligado? Então os caras têm que respeitar mesmo, não é de hoje, tá ligado? Não é de hoje, tá ligado? Eu acredito que nesse ponto, talvez, de criação, eles foram referência pra nós em algum ponto. Mas depois de pronto, a gente vira referência pra eles. É igual futebol, mano. Eles inventaram e a gente tem o Pelé, tá ligado? E nós somos melhores. Não, é meio que o que eles falaram mesmo. Se a gente focar em fazer o nosso mesmo, nada pode dar errado, na real, assim, no fim do dia. Porque é muito sobre a forma como a gente se expressa e a forma como eles olham. Olha que expressão diferente, olha a música. Mas isso já acontece há muitos anos, mano, tá ligado? O Brasil já desperta o interesse do gringo, não é de hoje, é o que o Febem falou, tá ligado? Tipo assim, Jorge Ben, Tom Jobim, entre outros artistas, multiartistas, que foram pra fora mostrar o que o Brasil tem de bom na música. E a gente é bom há muito tempo. Então já não é novidade pra ninguém isso aí, né? Exatamente. E o álbum, o primeiro Brime, saiu justamente alguns meses ali depois do Febem e do Flesos participarem do Brasil Grammy Show. E eu queria entender, no momento dessa gravação do Brasil Grammy Show, que foi em janeiro de 2019 que saiu o vídeo, se não me engano, né? Nesse momento vocês já tinham essa ideia do Brime? E de que forma o Grammy Show inspirou vocês nesse projeto? Não, a gente não tinha ideia nenhuma, né? Naquele dia lá eu tava numa ressaca danada ainda. Quase que eu não gravei. Mas, pô, Brasil Grammy Show foi um projeto que abriu porta pra muita gente, tá ligado, mano? Pra muita gente mesmo. Validou muita gente, abriu porta pra muita gente, tá ligado? Independente do estilo de rap ou grime, ou o que seja, abriu porta pra muita gente. Então foi muito importante e é muito importante até hoje, porque eu acho que vai continuar abrindo muita porta pra gente. Pra muita gente, tá ligado? Tipo, eu, na época do Brasil Grammy Show e Flash, nós já tinha nossa caminhadinha ali, tá ligado? Eu acho que a gente foi mais por somar com a rapaziada mesmo, mas de qualquer forma, pra mim, pra ele, deve ter sido muito... ajudou também, mano. Muita gente conheceu o nosso trabalho, tá ligado? Mas o Brime não teve nenhuma ligação ali, não. A gente nem fazia ideia, eu acho, tá ligado? Quase 6 meses antes, acho, que né? começar o Brime. A gente nem sabia. O Brime nós começamos faltando um mês pra viajar. A grande verdade é que, assim, a gente não tem essa cultura de rádio aqui no Brasil, né? Dessa maneira de ter DJs, MCs participando e etc. Então, isso é uma coisa muito grande. O grime inglês, ele vem das rádios piratas, né? O grande mídia que proliferou o grime lá foram as rádios piratas. E eu acho que os canais de YouTube têm esse papel aqui, né? Tanto seja rádios como a Veneno, Brasil Grammy Show e etc. Isso é muito importante para a cultura aí que a gente tá vendo do underground brasileiro no momento, né? Fora milhões de outras rádios aí que tem pelo Brasil. Tô citando as coisas aqui do eixo São Paulo-Rio, que infelizmente a gente acaba um pouco preso. Sim. Mas a gente precisa mais disso, talvez, né? Porque isso revela MCs, revela artistas, revela gêneros. E eu acho que a volta do Boom Bap é completamente YouTube, né? Então acho que é aí que tá realmente a coisa interessante na música alternativa, porque se você depende de gravadoras, de majors e etc. pra falar qual é o próximo passo, a gente vai ficar ouvindo mais do mesmo sempre, né? Infelizmente, só estão visando lucro e estão visando pouca novidade, né? Poucas coisas acontecendo aí. E todo mundo começou de algum lugar, né? Então, enfim, como vocês começaram, né? Estão surgindo aí novos nomes, né? Que também precisam desse empurrão, por assim dizer, né? E só uma correção de datas aqui, que eu me confundi. O Brasil Grammy Show, o vídeo saiu lá por janeiro 19 e o álbum Brime saiu pouco mais de um ano depois, em março de 2020. Que eu me confundi aqui. Em janeiro, foi um ano e então a gente deve ter começado o Brime em junho, julho de 2019. Foi muito depois. A gente começou o Brime, tipo... Agosto, no mais tardar. No mais tardar, agosto, setembro.